até Davi se sentir, até Davi chegar na história e prevalecer. Então, eles usaram esse tom de ameaça, e eles usaram também o gigante Golias, porque no exército de Deus não tinha ninguém com a estatura do gigante. Então eles usaram com esse tom de ameaça. E esse tom de ameaça, meus irmãos, essa pressão que ele fez com esse tom de ameaça, perceba que durante 4 dias eles estavam praticamente com a vitória na mão, porque os israelitas estavam acuados, sem saber o que fazer. Saul não encarou, os soldados mais potentes de Saul também não encarou, até chegar Davi, que Deus tinha dado a experiência para ele antes com o urso e com o leão. Então Davi encarou aquela situação não como um problema, mas como, né, uma oportunidade até para ele, né, a oportunidade dele tornar sua família isenta de pagar impostos, porque o rei prometeu a Mical, a esposa, para ele, a filha do rei, como casamento, prometeu impostos, porque a família de quem derrubasse o gigante ia ficar isento de pagar impostos. E Davi, então, ele viu uma oportunidade também e foi e encarou o gigante. Então Davi, ele prevaleceu, meus irmãos, sobre o gigante. A história diz que Davi passou no riacho, pegou 5 pedras, né, para ir diante do gigante. E aí eu pergunto para os irmãos, quantas pedras foram, meus irmãos? 5 pedras. E com quantas pedras ele derrubou o gigante? Com uma só. Mas perceba que ele levou 5. Então isso fica uma lição também, que nós devemos estar preparados, né? Tipo assim, eu vou derrubar na primeira. Não, ele já pegou 5, porque se ele erra a primeira, ele tinha mais 4. Então já fica uma lição aí também pelo fato dele ter levado 5 pedras. E depois que ele derrubou o gigante também, o que eles fez, meus irmãos? Ele pegou a espada do gigante e arrancou a cabeça do gigante. Outra lição também, vocês já viram alguém na rua andando sem um braço? Não. Sem um braço? Eu já vi. Sem um braço. Alguém andando na rua sem uma perna? Tem um irmão aqui que Deus testemunha aqui, glória a Deus que está com as 2 hoje, mas por pouco não estava com uma. Então existem pessoas andando com uma perna. Glória. E vocês já viram pessoas andando sem cabeça? Não. Então aí fica a lição que Davi, ele resolveu o problema. Para resolver o problema, a gente tem que torar na cabeça, meus irmãos. Não adianta ficar alisando o probleminha não, que não vai dar certo. Amém? Então o exército de Deus era o exército mais poderoso do mundo. Glória a Deus. E se nós olharmos as batalhas, meus irmãos, temos várias batalhas que mostram que o exército de Deus muitas vezes foi para a batalha, igual na época de Gideão mesmo. Deus pergunta para Gideão, o que vocês têm, Gideão, nas mãos? Gideão, nós temos alguns cântares, tochas e buzinas. Então Deus vai e se posiciona no alto da colina, vai para a guerra, vai para a batalha. Você, Gideão, você vai dar o sinal e todos ao seu sinal vão seguir a sua ordem e eu vou dar a vitória para vocês. Só que antes deles se posicionarem no alto da colina, meus irmãos, Gideão estava com 30 mil para ir para a guerra. E Deus falou que para Gideão? Falou, Gideão, tá muito isso aí, Gideão, tem 30 mil aí com você, tá muito, tira um pouco dessa galera aí, porque Deus já sabia que a vitória seria dada, então Deus sabia também que com essa vitória, ao ter 30 mil, eles iriam dizer que não foi Deus que deu a vitória, eles iam dizer que foi pela força dos braços deles. E aí Gideão vai e pergunta dos que estavam com medo de ir para a guerra. E desses 30 mil sobrou 10 mil, meus irmãos. 20 mil recuou porque estava com medo. E a gente para olhar a história, faz sentido 20 mil ter recuado, porque Deus está falando que 30 mil era muito. Mas isso é a visão de Deus, porque na visão do ser humano os 30 mil não era nada. Porque na passagem fala que o exército inimigo no qual Gideão ia enfrentar, eles eram inumeráveis. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que não tem como contar. A Bíblia diz, a Escritura diz que era como a areia da praia. Você olhava para o exército inimigo, era a mesma coisa de você olhar para a areia da praia. Imagina quantos grãos de areia não deve ter na praia. Então, era inumerável o exército inimigo. E 30 mil já não era nada em vista desse exército inimigo que era inumerável. E aí por isso 20 mil recua, né? E aí Deus vem novamente e fala, Gideão, tá muito ainda, Gideão, corta mais um pouco. E Gideão, sem entender nada, mais obediente, vai seguindo a ordem de Deus.
sem murmurar, sem reclamar, mas o ensinamento que Gideão deixa para a gente, que a gente deve fazer quando a gente não pode querer enxergar com a nossa vista, meu irmão, tem que enxergar com a vista de Deus, tem que confiar nele, porque Gideão podia falar, poxa Deus, tinha 30 mil, já não era nada, agora só tem 10, e você ainda quer que corta mais? Deus fala, corta Gideão, que está muito, tem muito aí com você. Deus sabendo que eles iam vencer, Deus diz para Gideão, vocês vão vencer e eles vão achar que são pelas próprias forças dos seus braços, então corta. E aí eles passam no riacho e Deus dá ordem que todos aqueles, ao lamber o riacho com a boca igual cachorro, né, esses eram para ser cortados. Aqueles soldados que ajoelharam e levaram a água até a boca, mais atento com a retaguarda, esses eram que iam partir para a guerra. E os que fizeram dessa forma que beberam a água, levando até a boca, mas sem abaixar a retaguarda, foram 300 soldados. Olha aí para você ver, de 30 mil caiu para 300. E aí Gideão vai para a batalha com esses 300, meus irmãos. E aí quando chega lá na batalha, Deus dá ordem para Gideão, para ele dar o sinal. Ó Gideão, você vai dar o sinal, na hora que você der o sinal, você vai quebrar o seu cântaro e você vai acender a sua tocha e vai tocar a buzina. Quando você fizer isso, os outros 300 vão fazer o mesmo. E aí Gideão se posiciona no alto da colina, Deus dá o sinal para Gideão e Gideão dá o sinal para os outros 300 e todos ali quebram seus cântares, acendem as suas tochas e começam a tocar buzinas. E aí nisso, no meio do exército inimigo, eu creio que nessa hora Deus já tinha enviado um anjo no meio deles lá, fazendo com que o barulho das buzinas estivessem no meio deles, e que as tochas que estavam acesas no alto da colina era como se estivesse passeando no meio do exército inimigo. E aí com o anjo junto, intercedendo, eles ficaram confusos. A Bíblia diz que se criou uma confusão no meio daquele exército, e eles começaram a achar que o exército de Gideão, o exército inimigo, já estava no meio deles, guerreando com eles. E aí eles, na confusão, eles vão sacar da espada e vão começar a matar uns aos outros. Ou seja, a vitória do exército de Deus com 300 soldados contra um outro exército que era incontável. Esse exército incontável, meus irmãos, eles estavam armados até os dentes, meus irmãos, com espada, com lança, escudo para proteger, com arco e flecha, com todo o armamento bélico. E Gideão, com um número reduzido de soldados, só tinha cântares são vasos vazios, né, sem nada dentro, tochas e buzinas. Como que vai para uma guerra com um material desse, com uma ferramenta dessa, não ia dar em nada. Eles iam morrer e ser exterminados logo na primeira batalha. Mas Deus deu a vitória. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque o exército de Deus é o mais poderoso do mundo, que perceba que muitas vezes não precisou nem sequer de um contato físico para sair vencedor. Ezequias foi um rei que trouxe um grande avivamento para Jerusalém, meus irmãos. Antes de Ezequias foi o rei Acais. Rei Acais foi um dos piores reis que Jerusalém já teve. Para quem não está lembrado aqui, rei Acais foi um rei que teve a capacidade de queimar os próprios filhos em rituais pagãos. Rei Acais, antes de Acais, foi o rei Jotão. Rei Jotão foi um rei bom, mas ele teve a infelicidade de ser pai do rei Acais. E aí o rei Acais, depois de ter levantado postes ídolos, ter levantado templos pagãos, né, se investido pesado na idolatria, vieram reis da Síria contra o rei Acais e rebentaram com tudo. E rei Acais, ao invés de aprender com a situação, não, ele foi pior, porque depois disso, ele, além de continuar investindo nos templos pagãos, ele mandou ainda que fechasse os templos de Deus. É igual está acontecendo lá na China, lá, o imperador lá, o chinês lá, está mandando fechar todas as igrejas e derrubar tudo, se pá. Não é nem para ficar de pé. Então Acais fez isso também. Acais no começo, até que estava deixando os templos funcionar, os templos de Deus, mas depois ele ainda manda fechar os templos de Deus. Então o rei Acais foi um dos piores reis, a ponto de próprio Israel vir contra o rei Acais em Jerusalém, os seus próprios irmãos de Israel, o próprio exército de Deus indo contra o exército de Deus. O povo de Israel foi até o reinado de Acais, afligiu o rei de Acais, matou 120 mil homens, meus irmãos. Quando Israel veio contra Acais, foram mortos 120 mil homens.
E depois que Israel matou 121 mil homens e afligiu o reinado de Acais, estava levando todos os judeus em cativeiro para Israel. E aí essa loucura só não continuou, porque quando eles estavam subindo para Israel,